Talvez já tenha acontecido com você. Você conhece alguém, se apaixona e tem esperança de que desta vez tudo seja diferente. Mas no final, as coisas esfriam ou ficam estagnadas e você acaba machucado ou machucada do mesmo jeito de sempre. Como se você estivesse repetindo a mesma história, mas com personagens diferentes. E dói, né? Eu te entendo. E o mais frustrante é que mesmo querendo com todas as suas forças um amor bonito, sem perceber, você continua escolhendo pessoas que te machucam de forma parecida. É quase como se uma parte de você estivesse presa em uma espiral de desamor, revivendo o mesmo capítulo doloroso uma, outra e outra vez. Por que isso acontece? Por que você continua tropeçando na mesma pedra no amor? Por que fazemos isso com nós mesmos, mesmo quando tudo o que queremos é amar e ser amados de verdade? Hoje quero falar com você justamente sobre isso. Eu prometo que ao terminar este episódio, você vai entender por que repete certos padrões em seus relacionamentos e, o mais importante, o que pode fazer para romper de uma vez por todas com todos esses ciclos de dor. Vamos explorar juntos como identificar se você está escolhendo seus parceiros a partir da sua ferida ou do seu amor próprio. Ou seja, se quem decide no amor é sua criança interior ferida ou sua parte adulta e consciente. Isso para que você possa parar de jogar no tabuleiro da dor por desilusão amorosa e começar a jogar no tabuleiro do amor bonito e verdadeiro. Fique comigo porque também vou te ajudar a perceber como os traumas de abandono, rejeição ou traição que você pode ter vivido se manifestam na sua forma de amar. E vamos falar sobre por que, sem querer, geralmente nos relacionamos com pessoas que nos tratam de forma parecida às nossas figuras da infância. Mas não é só isso. No final, vou te dar algumas dicas para curar essas feridas e começar a escolher a partir da plenitude, da consciência e do amor próprio, para que você não faça mais isso a partir da carência, do trauma ou do medo. Quero começar este episódio compartilhando com você a história de uma das minhas alunas, cujo nome vou mudar por privacidade. Vamos chamá-la de Laura. A primeira vez que Laura se abriu comigo durante as sessões semanais de perspectiva que temos nos meus cursos, ela estava com a voz embargada e as lágrimas quase caindo. Ela disse: "Johnny, não entendo o que acontece comigo. Por que eu sempre escolho errado? Por que eu sempre me envolvo com homens que me machucam ou que me abandonam? Deve ser que tem algo errado comigo." Bom, a dor dela dava para perceber de longe. Laura é uma mulher inteligente, carinhosa, com muito a oferecer. Ainda assim, ela já passava anos se sentindo quebrada por dentro ao terminar um relacionamento. Cada vez que um homem a deixava ou a tratava com indiferença, aquela ferida profunda dentro dela se abria de novo. Como se fosse a mesma ferida, repetidas vezes. E enquanto eu a ouvia, pude ver sua criança ferida, por trás daqueles olhos tristes. Essa criança interior que talvez um dia aprendeu que o amor dói, que amar significa implorar por migalhas de carinho ou que significa sacrifício. Laura se culpava e pensava que não era suficiente, que não merecia algo melhor no amor. E para ser sincero, isso partia meu coração vê-la assim. Nas palavras dela e em sua história, reconhecia de muitas mulheres e até partes da minha. Tenho quase certeza de que você também já se sentiu assim, certo? Talvez já tenha se perguntado em silêncio: será que o amor não é para mim? Por que eu acabo em relacionamentos onde me sinto com medo ou insuficiente, ou onde não me valorizam? Quero que você saiba de uma coisa. Você não está sozinho ou sozinha nisso. E passar por isso não significa que você seja uma pessoa quebrada ou destinada a sofrer para sempre. Isso só significa que existem feridas em você que precisam ser cuidadas e curadas. Você tem formas de pensar, sentir e agir que precisamos identificar e reconfigurar. O que eu disse para Laura naquele momento e o que quero dizer para você agora é que sim, é possível sair desse ciclo, você pode quebrar esse padrão, você pode curar essas feridas. Laura, com o tempo e com a orientação e a metodologia que dei a ela durante esse período, conseguiu entender o que realmente estava acontecendo com ela e transformou completamente sua maneira de amar. E você também pode se curar e conquistar esse amor bonito que tanto deseja. Então, por favor, respire fundo. E vamos mergulhar juntos, você e eu, em uma jornada muito pessoal, uma viagem até o fundo do seu próprio ser, das suas feridas, de tudo o que você guardou aí durante anos. E depois vamos voltar à superfície, para a luz de uma nova forma de amar que você pode implementar e praticar a partir de hoje.
Então, primeiro vamos falar sobre como identificar de que lugar você está escolhendo seus parceiros. A partir da sua ferida ou amor próprio. Em outras palavras, quem está tomando as decisões na sua vida amorosa? Sua criança interior ferida ou seu adulto saudável e consciente? A vítima ou a pessoa que já se conquistou interiormente? Escolher a partir da ferida significa que é essa parte machucada sua que está no volante e segurando as rédeas. É essa parte da criança interior que talvez se sentiu abandonada, rejeitada, traída no passado e que continua buscando desesperadamente algo para acalmar essa dor antiga. Quando deixamos que essa parte ferida escolha, buscamos inconscientemente pessoas que se encaixem nas nossas feridas. E eu sei que isso soa estranho, mas é como se a ferida buscasse reproduzir a situação que originou essa ferida. Talvez com a esperança de ter desta vez um final diferente. É como se sua parte infantil assustada estivesse dizendo: viver o passado para poder mudá-lo, porque talvez desta vez vão me amar e querer de verdade. E talvez, embora pareça com a história de antes, desta vez eu posso mudar o final. Por outro lado, quando você aprende a conquistar seu mundo interior, você escolhe a partir do amor próprio. E é aí que quem decide é a sua versão adulta consciente. Ou seja, essa versão sua que se valoriza, que sabe o que merece, que sabe o que oferece, que não tem medo de ficar sozinha e que não quer que venham te dar o que você já se dá. Ou seja, o seu adulto saudável é quem pode dizer: eu quero me transformar. Completos, não preencher vazios. Eu mereço um amor que me faça bem e estou disposto a esperar ou buscar algo realmente bom. Esse adulto não escolhe por necessidade ou por medo, mas sim por um desejo genuíno e convicção de que isso é o certo para você. Para ilustrar melhor, vamos voltar a Laura, minha aluna. Naquela época, a adulta consciente da Laura estava completamente desligada quando se tratava de assuntos do amor. Muito racional, muito lógica, muito bem-sucedida e forte em outras áreas da sua vida, mas no campo sentimental e emocional era a sua criança interior ferida que a governava, que mandava. Essa garotinha dentro dela, que um dia foi abandonada pelo pai quando tinha apenas 5 anos, continuava tomando decisões a partir do medo de ser abandonada novamente. Então, o que Laura fazia sem perceber? Ela se envolvia com homens que justamente despertavam esse medo e tocavam nessa ferida. Homens distantes que não se comprometiam, os chamados quase algo, ou que acabavam deixando ela de novo. E cada vez que um a deixava ou sumia, aquela criança interior confirmava sua crença dolorosa e dizia para si mesma: tá vendo? Não somos suficientes. Sempre vão nos deixar. Quando seus traumas te controlam e você escolhe a partir das suas feridas, pode perceber certos sinais. Por exemplo, você se sente ansiosa? Como se você precisasse dessa pessoa para ficar bem. Você tolera comportamentos que te machucam só para não perder o pouco amor que acha que tem? E às vezes você até sente que volta a ser aquela menininha ou menininho pequeno e indefeso na dinâmica do relacionamento. É como se você voltasse no tempo emocionalmente. Por outro lado, quando você trabalha em si mesmo, pode escolher com base no seu amor próprio, e isso é uma sensação totalmente diferente. Não quer dizer que você não sinta borboletas no estômago ou emoções muito agradáveis. Claro que você sente, mas há paz e estabilidade por trás dessas emoções, não carências e medos. Você sabe que se esse relacionamento não der certo, você vai ficar bem. Por isso você não baseia seu valor na opinião ou no carinho dessa pessoa, porque você já se considera uma pessoa valiosa. Você coloca limites quando algo não te agrada e também coloca limites em si mesmo. E você faz isso mesmo tendo medo de perder a outra pessoa, porque sabe que é pior se perder. Ou seja, você se prioriza sem deixar de amar o outro ou de se esforçar pela relação, mas já não se abandona. E uma forma simples de diferenciar isso é se perguntar: essa escolha de parceiro eu faço por medo da solidão, por angústia ou por algo que eu quero só para não ficar sem nada? Ou faço isso a partir da tranquilidade, a partir da consciência, da minha plenitude e de saber quem eu sou, o que eu ofereço e o que eu mereço? Se você sente ansiedade e um vazio que só diminui com a atenção dessa pessoa, provavelmente está escolhendo baseado em suas feridas. Se por outro lado você sente entusiasmo, mas também calma e sua autoestima permanece intacta, aconteça o que acontecer.
Então, nesse caso, quem está te guiando é a sua versão adulta, saudável, consciente e presente. Identificar isso é crucial porque é o primeiro passo para mudar o rumo. Quando Laura, minha aluna, entendeu que vinha escolhendo a partir da ferida que o abandono do pai deixou nela, foi como acender uma luz em um quarto escuro. De repente, ela conseguiu se ver de fora e dizer: "Ah, por isso sempre acabo do mesmo jeito. Tenho buscado inconscientemente homens que me façam reviver o que conheço, em vez do que desejo." E foi difícil para ela reconhecer e aceitar isso, mas também foi o início da sua cura e libertação. Agora vamos falar dessas feridas de que estamos falando. Quais são exatamente e como elas se manifestam na sua forma de amar? As feridas da infância são 5 principais, mas há 3 delas que são as mais comuns e profundas quando falamos de relacionamentos amorosos. Estou me referindo à ferida do abandono, à ferida da rejeição e à ferida da traição. Cada uma delas é causada por percepções ou experiências diferentes, mas todas podem deixar cicatrizes emocionais muito profundas que influenciam bastante nossos relacionamentos na vida adulta. A ferida do abandono, para que você entenda, imagine uma menina que foi deixada sozinha por um dos pais ou pelos dois em algum momento importante. Pode ser um abandono físico, por exemplo, um pai ou uma mãe que saiu de casa e nunca mais voltou, ou também um abandono emocional. E com isso quero dizer um pai ou uma mãe que estão presentes fisicamente no mesmo espaço, mas que são frios ou ausentes emocionalmente. Então essa menina cresce acreditando, sentindo e agindo com base na ideia de que as pessoas que ela ama podem desaparecer da sua vida de um momento para o outro. É isso que ela acredita. E então, como ela ama quando é adulta? Muito provavelmente com medo. Medo de ser deixada de novo, medo de ser machucada de novo. E então, ela se torna muito dependente e ansiosa, com muito medo do abandono, fazendo de tudo para agradar e para que seu parceiro não vá embora. Ou pode ser que ela vá para o extremo oposto e fique tão apavorada com a ideia de ser deixada que prefira não se conectar demais com ninguém, ou seja, não se apegar a ninguém. E pode até sabotar seus relacionamentos, mesmo que esses relacionamentos tenham muito potencial, só porque ela tem medo de se envolver. E tudo isso porque ela vive pensando: melhor eu ir embora antes que me deixem, melhor eu termino primeiro antes que terminem comigo. No caso de Laura, minha aluna, a ferida de abandono fazia com que ela se agarrasse, aguentasse maus tratos e muita violência emocional, só para não sentir de novo aquele vazio de ser deixada. Se você não trabalha em si mesmo e não busca se curar, o seu maior medo acaba virando seu guia, e isso normalmente te leva a um lugar muito ruim. A outra ferida é a rejeição, que geralmente surge quando, ainda crianças, sentimos não ter sido aceitos como éramos. Por exemplo, talvez você tenha tido um pai ou uma mãe muito críticos, que faziam você sentir que nunca era o suficiente. Ou talvez você tenha sofrido bullying na escola ou era comparado com outros irmãos ou crianças, fazendo você se sentir inferior. E essa sensação de que você não importava ou que não era bom o suficiente te marcou profundamente. E como essa ferida se manifesta no amor? Pois quando você é adulto, você tem uma sensibilidade enorme à rejeição. Por isso você evita mostrar quem realmente é. Por medo. Por exemplo, medo de que, se seu parceiro ver seus defeitos, suas vulnerabilidades ou quem você realmente é, ele te rejeite. Pode ser difícil dizer não ou impor limites por medo de que a outra pessoa deixe de gostar de você. Ou você vive mudando quem é ou fazendo coisas só para agradar, para se encaixar ou para ser aceito, porque no fundo sente que, se não agradar, vai ser rejeitado. E você pode até acabar com pessoas que, sem você perceber, reforçam esse sentimento de rejeição. Estou me referindo a pessoas muito críticas, que ficam te julgando, te criticando ou até te fazem se sentir invisível, porque infelizmente é isso que você conhece e, erroneamente, acredita que é o que merece. E a outra ferida que quero mencionar neste episódio é a ferida da traição. Essa ferida aparece quando alguém em quem confiávamos nos decepciona de maneira muito significativa. Pode ser um pai ou uma mãe que prometeu algo importante e não cumpriu, ou que talvez levava uma vida dupla.
Ou talvez sua mãe falava mal do seu pai, fazendo você desconfiar dos homens, ou talvez na adolescência você teve seu primeiro amor e ele te traiu com outra pessoa. A traição destrói a confiança em seus níveis mais básicos. E então, se você carrega essa ferida, no amor, na sua fase adulta, pode se tornar muito desconfiado ou desconfiada. O ciúme é um grande sintoma disso, e você está sempre com a guarda alta, esperando o golpe ou esperando que a outra pessoa falhe, porque na sua experiência sempre falham com você e sempre te traem. E isso pode te tornar, como eu disse, uma pessoa muito ciumenta sem motivo, ou controladora, ou que quer ter tudo sob controle, e também pode te gerar muita ansiedade por tudo o que você imagina. Ou pode acontecer o contrário, que você tolere infidelidades e mentiras nos seus relacionamentos atuais porque de forma muito inconsciente, isso é o que o amor significa para você. Você pensa que isso é o normal, que assim é o amor, que o amor implica traição e que é uma montanha-russa onde às vezes vão te machucar ou decepcionar, mas você continua ali porque acredita que, eventualmente, tem que ser assim. É como um mecanismo mental que diz: bom, se no final todos te traem, então é melhor eu ficar aqui, mesmo que doa, porque vai que com outra pessoa é igual ou até pior. Essas feridas moldam nossa realidade e a forma como amamos, quase como se estivéssemos usando óculos que distorcem tudo sem perceber. Através desses óculos, percebemos e interpretamos as ações do nosso parceiro e toda a nossa vida, mas o mais importante é que, a partir daí, reagimos ao que percebemos. Por exemplo, com uma ferida de abandono, se seu parceiro se mostrar um pouco distante, você imediatamente vai sentir pânico e vai pensar que ele já deixou de te amar, quando talvez ele só teve um dia ruim ou não está com vontade de conversar. Ao falar da ferida da rejeição, até pequenos esquecimentos do parceiro podem parecer enormes, como se confirmassem que você não importa para ele. E com a ferida da traição, se você ver seu parceiro conversando com alguém, que pode ser qualquer pessoa, você imediatamente vai supor que algo está errado, ou que ele vai te trair, mesmo que não haja nenhuma evidência real. Nos meus cursos eu explico tudo isso a fundo, mas hoje o mais importante aqui é que você entenda que você não é uma pessoa louca, quebrada ou fraca. Você é apenas um ser humano com feridas reais. Todos nós temos e todos precisamos trabalhar nelas. Seu coração aprendeu a se proteger como pôde? Mas o problema é que esses mecanismos de defesa, que antes te ajudaram a sobreviver emocionalmente, hoje te levam a confirmar justamente aquilo que mais te causa medo e dor. Se você tem tanto medo de ser abandonado e por isso se torna muito dependente e sufoca a outra pessoa, é possível que essa pessoa acabe indo embora porque se sente sufocada. E então sua profecia se cumpre e você diz: ele me abandonou, confirmando sua própria crença. Ou se, por exemplo, você tem tanto medo de traição que acusa constantemente seu parceiro, pode acabar afastando-o ou criando um ambiente tóxico, onde a confiança é quebrada e onde talvez seu parceiro procure aquilo que não encontra em casa, devido ao jogo estressante e nada sedutor de polícia e ladrão que vocês jogam. Por isso é tão importante reconhecer essas feridas, porque se você não fizer isso, vai ser como tentar navegar com um buraco no barco. Por mais que você queira avançar remando, se não consertar esse vazamento, você vai afundar. Agora, essas feridas da infância muitas vezes se traduzem no que chamamos de padrões de apego na sua vida adulta. E esses padrões de apego são formas que aprendemos a nos relacionar com os outros. Baseados em quão seguros ou inseguros nos sentíamos com nossos pais ou cuidadores quando éramos crianças. Sem muitos detalhes técnicos, vou explicar assim. Quando éramos bebês ou crianças pequenas, todos dependíamos 100% dos nossos pais ou cuidadores. Certo ou falso? Precisávamos nos sentir protegidos, cuidados e amados. Se esse amor e essa atenção estiveram presentes de forma consistente, então provavelmente você desenvolveu um apego seguro. Ou seja, como adulto, você costuma ser uma pessoa que se sente confortável com a intimidade e confia nos outros de forma saudável. Mas se houve inconsistência, abandono ou maus tratos, seu sistema emocional aprendeu outras estratégias para conseguir que cuidassem de você ou lhe dessem atenção. Por exemplo, talvez você tenha se tornado muito ansioso para obter atenção ou muito distante para não se machucar. E é justamente daí que vem o apego ansioso e o apego evitativo.
Para entender melhor o apego ansioso, imagine uma criança que nunca tinha certeza de quando sua mãe estaria de bom humor, quando seria carinhosa ou quando estaria ausente ou irritada. Essa incerteza pode ter causado muita ansiedade nessa criança. Então, na fase adulta, é provável que essa pessoa sinta uma grande angústia diante da ideia de que seu parceiro deixe de amá-la ou a abandone. Se você que está me ouvindo tem apego ansioso, talvez se identifique com coisas como buscar constantemente garantias de amor. O famoso "você me ama?" Está tudo bem entre nós? Diz que me ama. Você faz isso porque tem muito medo de que seu parceiro encontre outra pessoa. Por isso você busca confirmar constantemente que ele te ama. E por isso talvez você sinta ciúmes sem motivo algum ou sem uma razão clara. Ou talvez por isso você sacrifique suas próprias necessidades e limites só para manter seu parceiro feliz. Você vive com urgência, como se o relacionamento fosse frágil e pudesse terminar a qualquer momento. E isso, claro, vem desse medo da solidão e de não ser bom o suficiente para que escolham você e fiquem ao seu lado. E por outro lado, para entender o apego evitativo, pense em uma criança que aprendeu que, toda vez que chorava ou mostrava alguma necessidade, não recebia acolhimento nem consolo, e na verdade era castigada ou ridicularizada. Então, o que essa criança aprendeu? Melhor não mostrar o que sinto e melhor não depender de ninguém, porque toda vez que faço isso, dói. Por isso, quando adulto, essa pessoa pode parecer muito independente, como se nada a afetasse. E por isso, quando estão em um relacionamento e há um conflito ou as coisas ficam um pouco difíceis, elas se fecham, se afastam, se bloqueiam, não querem conversar, precisam de muito espaço ou até querem terminar e vão embora. Se você se identifica com o apego evitativo, talvez perceba que quando alguém se aproxima demais emocionalmente de você, você se sente desconfortável e busca manter certa distância. Talvez você prefira relações casuais ou com menos compromisso, ou, quando sente que exigem presença emocional de você, diga: preciso de um tempo para mim. E então você acaba terminando esse relacionamento porque achava que era muito sufocante. E não é que você não queira amar, é que amar te dá medo porque implica precisar um pouco do outro, e isso, na sua experiência, não deu muito certo. O interessante e um pouco irônico é que muitas vezes pessoas com apego ansioso e aquelas com apego evitativo acabam juntas nos relacionamentos. São como dois extremos de um ímã que se atraem. Um tem medo de ser abandonado e por isso persegue, o outro tem medo de ser invadido ou sufocado e por isso foge. Essa dinâmica emocional de gato e rato soa familiar nos seus relacionamentos? Bom, isso é muito mais comum do que você imagina e causa muita dor, porque basicamente ambos estão agindo a partir do medo das suas feridas e sem querer acabam ativando as feridas do outro. O ansioso persegue mais quando sente que o outro está se afastando, e o evitativo se afasta mais quando sente que está sendo perseguido. Forma-se um círculo vicioso, e aqui está o mais importante. Na maioria das vezes, nem percebemos que estamos presos nesses padrões de apego. Para nós, o amor simplesmente é assim. É assim que sempre sentimos o amor. A pessoa ansiosa pode pensar: ué, isso não é normal? Amar com tanta intensidade e sofrer um pouco no amor? Porque o amor dói. E a pessoa evitativa provavelmente vai dizer algo como: ah, é que eu não sou muito emocional, eu sou assim, eu gosto do meu espaço e é normal que eu queira escapar quando alguém fica muito intenso ou intensa e me sufoca. Ambos acham que suas reações são naturais e talvez até acreditem que a outra pessoa é quem tem o problema por ter o estilo oposto. Mas quando você vê de fora, entende que são duas maneiras de se proteger da dor. O ansioso se diminui e implora para não ser abandonado, e o evitativo fica frio e evasivo. São a criança assustada e a criança desconfiada interagindo em corpos de adultos e se relacionando a partir de suas feridas. No caso de Laura, minha aluna, ela claramente tinha um apego ansioso. Quando estava em um relacionamento, vivia uma montanha-russa emocional constante. Ela dizia que se o namorado não respondesse em algumas horas, entrava em pânico e imaginava 1000 coisas, pensando que seria abandonada ou que ele estava com outra. E ela só conseguia ficar tranquila se ele estivesse ao lado dela o tempo todo, demonstrando carinho.
Mas assim que ele ficava um pouco distante, mesmo que fosse porque estava ocupado no trabalho, Laura sentia que o mundo dela desabava. Ela chorava, ficava angustiada e às vezes cobrava ou implorava atenção de maneiras muito tóxicas, que depois faziam com que ela mesma se sentisse culpada ou envergonhada. Essa era a sua criança interior ferida agindo pela reação e não pela consciência. Era essa menina que um dia viu seu pai ir embora e não sabia se ele ia voltar. E agora era a mulher que tremia toda vez que seu parceiro parecia ir embora. E me refiro a ir embora emocionalmente, não necessariamente fisicamente. E talvez você se identifique mais com o estilo ansioso, ou talvez com o evitativo, ou até mesmo com ambos em momentos diferentes. Às vezes, uma mesma pessoa pode ter um pouco dos dois, dependendo da situação. O essencial é começar a perceber isso, ou seja, tomar consciência. E para isso, você deve se observar e observar suas reações. Pergunte-se: você se apega e se perde por medo de perder o outro? Ou você tende a se fechar e levantar muros assim que alguém tenta se aproximar um pouco de você? Perceba, não se julgue, tenha muita compaixão, porque isso não se trata de se rotular como uma pessoa dependente, tóxica ou fria, mas sim de entender de onde tudo isso vem. Tendemos a criar laços com pessoas que nos fazem sentir como nos sentíamos com as figuras da nossa infância. Ou seja, recriamos dinâmicas emocionais que tivemos com o pai, com a mãe ou com quem tenha sido nosso cuidador principal. Quando crianças, nossa primeira ideia e significado de amor vem daí, de como fomos tratados, do que vimos entre nossos pais e do que percebemos ou sentimos em casa. Isso fica armazenado no mais profundo da nossa programação inconsciente. E mesmo que, quando adultos, conscientemente digamos: eu não quero nada a ver com o que vivi quando criança, eu quero algo diferente, o inconsciente às vezes joga contra a gente. É como se carregássemos dentro de nós um mapa do amor que desenhamos na infância, e mesmo que esse mapa nos leve por caminhos dolorosos, continuamos usando ele uma e outra vez porque não temos outro, não conhecemos outro. Agora você deve estar se perguntando: por que repetimos algo que nos fez sofrer? Não faz sentido. Para entender isso, pense nisso. Os seres humanos buscam o que é familiar, porque o que é familiar é previsível. E isso nos dá uma falsa sensação de segurança. Isso, mesmo que o que é familiar tenha sido doloroso. Sei que isso soa contraditório, mas o que é familiar, simplesmente por ser conhecido, nos atrai em um nível muito profundo por dois motivos principais. Primeiro, porque como já conhecemos e sobrevivemos a isso, acreditamos que de certa forma conseguimos lidar com isso, conseguimos administrar. E além disso, como segundo motivo e ainda mais importante, é que buscamos corrigir no presente aquilo que não conseguimos mudar no passado. Buscamos, sem perceber, uma segunda chance para conquistar aquele amor que nos faltou e que não nos deram. Por exemplo, se quando criança você sentiu que nunca teve o amor da sua mãe ou do seu pai como precisava, talvez fosse uma pessoa fria ou não soubesse demonstrar isso para você. Pode ser que na sua fase adulta você se sinta atraído ou atraída por pessoas que também são frias ou emocionalmente distantes. Isso porque dentro de você existe a esperança inconsciente de que dessa vez alguém te ame como a mamãe ou o papai não conseguiram. Dentro de você está a esperança de querer curar sua história familiar com o amor desse parceiro. Mas não funciona assim. É como ter uma ferida aberta e procurar repetidas vezes o mesmo tipo de pessoa que a causou, esperando que dessa vez, em vez de te ferir, ela cure a ferida. Por isso, sua criança interior quer voltar ao ponto do trauma, porque tem esperança de conseguir um final diferente. Vou te dar outro exemplo. Se você teve um pai muito autoritário ou muito crítico, é possível que acabe se relacionando com parceiros que te controlam ou te criticam. Por quê? Porque essa sensação de estar com alguém dominante que te faz se sentir pequeno ou pequena é familiar para você. Talvez você tente agradar essa pessoa e buscar sua aprovação, como fazia na infância com seu pai. Por isso, toda vez que seu parceiro, que age como um pai crítico, te dá um pouco de reconhecimento, você sente uma grande euforia momentânea, mas quando ele te critica, você se afunda e dói muito. É a mesma montanha-russa emocional da sua infância, mas agora se repetindo na sua vida adulta. E esse é um dos conceitos mais difíceis de aceitar, que às vezes escolhemos, sem saber, parceiros que nos tratam mal ou nos machucam.
E não porque acreditamos conscientemente que merecemos isso, ninguém gostaria de algo assim de forma consciente, mas porque nossas feridas nos empurraram para o que nos é familiar. Isso não é para que você se culpe ou se sinta mal, mas para que você se entenda e tenha mais compaixão por si mesmo. Sua criança interior achava que estava fazendo o certo seguindo esse mapa antigo, mas agora que você já sabe disso, é hora de desenhar um mapa totalmente novo. Se você parar para refletir, vai encontrar muitos paralelos entre seus relacionamentos passados, ou seja, semelhanças. Talvez vários deles compartilhassem uma característica em comum que também estava presente em alguma figura da sua infância. Pode ser algo muito óbvio ou talvez nem tanto. E talvez você não perceba isso de imediato, mas se pergunte, o que essa pessoa me fazia sentir? Ela me fazia sentir da mesma forma que eu me sentia com minha mãe ou meu pai? Às vezes, a conexão está na emoção. Por exemplo, com X eu me sentia constantemente insuficiente. Era assim que eu me sentia com minha mãe ou meu pai. É importante que você confira isso. Você pode pensar, com tal pessoa, sempre tive medo que ela fosse embora. Ah, claro, esse era o meu maior medo quando meu pai viajava e me deixava com minha avó. Quando você identifica isso, não é para que você coloque a culpa no seu pai ou na sua mãe. É totalmente válido sentir raiva ou tristeza ao descobrir isso, mas não é para que você os culpe. É, acima de tudo, para entender que, se esses padrões foram aprendidos, você também pode desaprendê-los. Você não é uma pessoa condenada a repetir a história uma e outra vez. Você pode honrar o que viveu, curar essa parte ferida que carrega dentro de si e escolher um caminho diferente para seus futuros relacionamentos. Então, chegados a este ponto, já falamos sobre feridas, padrões, traumas do passado que se refletem no presente e afetam o seu futuro. E talvez você esteja pensando, ok, Johnny Abraham, já entendi que minhas feridas e traumas podem estar no controle de tudo. Mas como eu sei se o relacionamento em que estou ou os que procuro são realmente vínculos traumáticos ou vínculos saudáveis e conscientes, ou seja, amores bonitos? E isso é algo crucial, reconhecer se estamos em um vínculo traumático ou em um vínculo consciente. Porque essa distinção pode ser a diferença entre continuar no ciclo doloroso ou se libertar dele. Um vínculo traumático é uma relação onde o laço principal entre duas pessoas se forma através do trauma, ou seja, da dor compartilhada ou infligida, e da adrenalina emocional que causam um ao outro. São relações frequentemente muito intensas e até mesmo viciantes, nas quais há períodos muito altos e também muito baixos, e esses altos e baixos são muito marcantes. Ou seja, há momentos de amor muito apaixonados seguidos por momentos de dor muito profunda. Em um vínculo traumático, é comum haver dinâmicas de poder desequilibradas, ou seja, manipulação, dependências extremas, falta de respeito, de limites e até mesmo abuso emocional ou físico nos casos mais graves. O que caracteriza o vínculo traumático é que, apesar de a relação te machucar, você sente que não consegue deixá-la ou terminá-la. Você se apega a essa montanha-russa de emoções e, principalmente, se agarra à esperança daqueles poucos momentos bons, porque jura que são sinais de que, desta vez, tudo vai mudar. Já em um vínculo consciente, a relação é construída com intenção, com presença, com responsabilidade afetiva e muito trabalho emocional, tanto individual quanto em conjunto. Ou seja, respeito e cuidado mútuos. Em um vínculo consciente ou em um amor bonito, ambas as pessoas estão atentas às suas próprias feridas, trabalham nelas para tentar não projetá-las nem descontá-las no outro, e muito menos em seus filhos. Em um vínculo consciente, foi construída uma base de confiança, de comunicação aberta, empática e não violenta. E embora possa haver conflito, porque todo relacionamento humano e saudável os tem, em um amor consciente e bonito. As discussões não chegam a ser problemas muito violentos, mas sim dão uma sensação de organização, de paz e de conquista, porque geram acordos. E não confunda paz com tédio, e sim como um reflexo de estabilidade e segurança emocional nesse vínculo, porque você sabe que pode confiar nessa pessoa que é seu companheiro e não seu inimigo. Em um vínculo traumático, por outro lado, é drama atrás de drama, e sempre há lágrimas, gritos, violência, silêncios eternos, reconciliações muito apaixonadas, mas que são seguidas de novas brigas e numa escalada cada vez maior.
Seu sistema nervoso dificilmente fica tranquilo quando é um vínculo traumático. Você vive em alerta esperando a próxima queda dessa montanha russa. Em contrapartida, em um amor bonito existe liberdade. Ambos escolhem estar ali todos os dias, mas poderiam deixar o relacionamento se precisassem, porque não estão juntos por necessidade ou dependência, e sim por convicção, por decisão. Em um vínculo traumático, parece um vício, e mesmo querendo ir embora, você não consegue e diz, vou terminar, mas continua ali e sente, quando se afasta um pouco ou termina por alguns dias, como o alcoólatra que sente a abstinência quando para de beber. Você sente ansiedade, desespero e quando voltam os momentos bons, para você é como um pico de felicidade que dura muito pouco até a próxima queda. Em um relacionamento saudável, você mantém sua identidade. Talvez você cresça, melhore, baixe a guarda e evolua, mas em essência, continua sendo você mesmo. E mesmo que você esteja construindo um mundo em comum com alguém, continua tendo seu próprio mundo individual. Em um relacionamento traumático, você vai perdendo partes de si mesmo aos poucos. Você se isola dos seus amigos, da sua família, deixa de fazer coisas que amava e sente muito medo de estar perto da outra pessoa. Porque você sente que qualquer coisa que faça ou diga vai desencadear a raiva, o ódio ou o abandono da outra pessoa. E então você se torna uma pessoa pequenininha e irreconhecível até para você mesmo. Num amor bonito e consciente, há respeito até nas discussões. Cuida-se das palavras, tenta-se ouvir o outro, dá-se um passo atrás se você percebe que errou e isso não acontece em um vínculo traumático. Ali, as discussões frequentemente ultrapassam limites a insultos, a manipulação. Daquelas do tipo, se você me deixar, eu me mato, ou ninguém vai te amar como eu, ou se você me deixar, vou publicar nas redes tudo o que você fez comigo. E há muitas chantagens emocionais, muita culpa, violência física e aqueles silêncios frios que doem muito mais do que muitas palavras. Se você que me ouve reconhece tudo isso que descrevo, como o seu relacionamento, ou seja, como algo que você já viveu, quero te dizer que entendo o quanto é difícil. E de fora, muita gente vai te dizer, se você não gosta, por que continua aí? Não vê que isso te faz mal? Já termina o relacionamento e a gente mesmo se frustra porque sabe que esse relacionamento não faz bem, mas tem algo mais forte que a gente no nosso coração que nos mantém ali, e essa é a ferida. Essa ferida é o que te prende de forma traumática nesse relacionamento. E então, tudo isso junto e sem educação emocional é uma mistura muito potente que te machuca. Para romper com um vínculo traumático, é preciso coragem e apoio. E dói, não vou dourar a pílula para você. Dói quase como a abstinência que eu mencionei, como se desintoxicar do álcool ou de uma droga, porque esses altos e baixos emocionais, quimicamente, geram dependência. Isso porque há muita dopamina nos reencontros e muito cortisol, ou seja, estresse nas brigas. É como um coquetel ao qual seu corpo se acostuma. Mas ainda assim, mesmo que você tenha esse vício, é possível superar, é possível sair disso e você pode voltar a se encontrar consigo mesmo e com sua paz interior. Então, se você percebe que viveu relacionamentos traumáticos, não se culpe, você não é uma pessoa fraca nem tola por ter caído nisso. Foi a sua ferida que te levou por esse caminho em busca de cura? Mas agora, com essa clareza que você obteve hoje, pode decidir que não quer mais isso nunca mais. E que mesmo que isso signifique ficar sozinho por um tempo, você prefere se dar a oportunidade de estar solteiro, construir a si mesmo, seu amor próprio e conquistar seu mundo interior. Do que continuar repetindo o mesmo padrão. Então, permita-se soltar esse peso, porque você merece algo muito mais bonito. E dito isso, e depois de percorrer um longo caminho, entendendo o problema, ou seja, as feridas, os padrões e os tipos de vínculo, agora chegamos à solução que eu te prometi, para a sua cura. Vou te dar 5 passos muito simples, mas muito poderosos, para quebrar seus padrões nesses relacionamentos e alcançar o amor que você tanto deseja. Assim, você vai poder começar a curar essas feridas e escolher a partir da plenitude, e não da carência. Também assim, você vai poder alimentar o seu amor próprio. E com isso, sua criança interior ferida não vai mais te sabotar, mas sim o seu adulto vai poder conquistar o seu mundo interior e construir também um bom amor. Quero te dizer que a cura é um processo. Eu gostaria de poder te dar uma fórmula mágica de faça isso e amanhã tudo vai estar resolvido. Mas a realidade é que leva um tempo.
requer paciência, não é linear, às vezes você vai tropeçar e por isso você precisa ter muita compaixão consigo mesmo. Cada passo que você dá nesse caminho vale a pena, porque é um passo em direção à sua liberdade emocional. Então, o primeiro passo fundamental é tomar consciência. Você deve ser capaz de identificar se está em um vínculo traumático enquanto continuar negando ou minimizando ao dizer: "Ah, não é para tanto". Os casais brigam, mas no fundo nós nos amamos. Vai ser muito difícil soltar. É preciso ver a realidade como ela é e se perguntar honestamente se esse relacionamento está te ajudando a crescer ou se está te destruindo. Traz à tona uma versão melhor de você ou te afunda nas suas próprias inseguranças e medos? Te faz sentir mais livre ou em uma prisão? Essas perguntas vão doer, mas vão abrir seus olhos, e não só isso. Você precisa reconhecer suas feridas e padrões, porque enquanto não fizer isso, eles vão te controlar. Mas no momento em que você toma consciência deles, começa a recuperar o controle. Lembro que Laura, minha aluna, após reconhecer seu padrão, precisou tomar uma decisão difícil. Naquela época, ela estava presa em um relacionamento que ia e voltava há anos. E então ele aparecia e desaparecia, criava expectativas nela, depois a decepcionava, a fazia se apaixonar e depois a deixava arrasada. Ela prometia a si mesma que ia deixá-lo, mas bastava uma ligação dele dizendo "sinto sua falta" para que Laura caísse de novo. Era um claro vínculo traumático, mas depois de muito trabalho interno, um dia Laura reuniu coragem, sabedoria e disse adeus. Ela bloqueou o contato dele, chorou o necessário e sentiu que o mundo desabava sobre ela, por um tempo. Mas com o apoio adequado que demos a ela, ela se manteve firme. Foi como tirar uma venda dos olhos, um peso enorme das costas. E depois de alguns meses, ela percebeu que deveria ter feito isso há anos, que tinha se perdido para não perdê-lo. Como passo 2, você deve validar e sentir suas emoções. Curar a ferida não implica apenas entender por que você a tem. Esse é um pouco o erro da terapia tradicional, mas você deve realmente se permitir sentir a dor original que talvez tenha estado evitando e interiorizar novas crenças, novas percepções, novas narrativas e muitas outras coisas. Atualmente, muitas pessoas não avançam e não se curam porque acreditam que entender é suficiente e, por isso, passam anos na terapia falando sobre as mesmas coisas, mas não avançam. Ou por isso leem uma frase no Instagram que lhes dá um pouco de calma por alguns minutos, mas nada melhora a longo prazo. E é que, como eu te digo, é preciso interiorizar, reprogramar, não apenas entender. E isso acontece porque as pessoas não querem enfrentar sua dor, só querem validá-la. Muitos dos comportamentos que temos são mecanismos de defesa para não sentir essa dor. Mas para curar é preciso enfrentá-la, é preciso ouvi-la e é preciso fazer as pazes com ela, porque a dor, acredite ou não, é uma aliada. Nunca te ensinaram a ouvi-la, então acha que ela vem para te machucar, mas na verdade só quer te dar uma mensagem. É isso que ensino profundamente aos meus alunos o tempo todo. Então se dê essa permissão de sentir, mesmo que doa, porque isso vai te limpar. O passo 3 é que você deve praticar a reparentalização. Ou seja, você se tornar seu próprio pai ou mãe. Isso significa se dar aquilo que você precisava, que seu pai ou sua mãe poderiam ter dado. É se cuidar diariamente, como gostaria que outro cuidasse de você. Por exemplo, se a sua ferida é de abandono, comprometa-se a não se abandonar. Não deixe de lado suas necessidades só para agradar aos outros e não se sabote quando as coisas vão bem, só por acreditar que você não merece. Para minhas alunas e alunos, entre muitas outras técnicas, eu ensino que se perguntem: o que eu preciso hoje para me sentir uma pessoa amada e segura? E a partir dessas respostas, dar isso a si mesmos na medida do possível. Pode ser desde coisas básicas, como descansar quando você está cansado ou cansada, ou escolher uma comida saudável que realmente te nutre, até coisas um pouco mais elevadas, como dizer não ao que te faz mal, ou filtrar certas amizades, ou sair para caminhar para clarear a mente quando pensamentos intrusivos te invadem. Passo 4. Você deve fortalecer seu amor próprio, porque é uma prática diária. É tratar a si mesmo como você trataria as pessoas que ama, toda vez que age em seu próprio benefício e não se sabota. É sua versão adulta e consciente se fortalecendo, se ajudando e se amando.
O amor próprio, lembre-se, não é falar coisas bonitas para si mesmo na frente do espelho e tomar um banho de espuma. É, na verdade, toda uma disciplina. Por isso é fundamental buscar apoio, se educar emocionalmente, ou seja, procurar um mentor, fazer cursos ou consultas com pessoas que realmente possam te guiar. Apoie-se em ferramentas comprovadas e em pessoas que te amam. Isso vai te lembrar que existe vida além de um relacionamento e que você tem muito mais poder do que imagina e que a sua felicidade não está nas mãos de outra pessoa. Isso vai te lembrar que você merece estar bem. E o passo 5. Busque se educar emocionalmente, procure todas as ferramentas que nunca deram para a sua criança interior na escola ou em casa. Não tenha medo nem vergonha de buscar ajuda. Não se sinta culpado por investir em você. Não tenha vergonha nenhuma de procurar um mentor. Você não precisa saber tudo sozinho. E um mentor, como estou dizendo agora para você, pode ser um guia e um acompanhante incrível nessa jornada. Você não é uma pessoa louca por precisar de ajuda. Pelo contrário, você é responsável por se autoeducar. Você é corajoso por cuidar da sua saúde emocional. Isso eu sempre digo para meus alunos. E é que às vezes pensamos que pedir ajuda ou fazer um curso sobre algo para melhorar é aceitar que temos algo imperfeito, nos faz parecer imperfeitos diante de toda a falsa perfeição que existe lá fora. Mas, na verdade, é uma das melhores decisões que você pode tomar se realmente quer crescer, melhorar, amar e ser amado de uma forma mais saudável. Além disso, ao se educar emocionalmente. Grandes novas formas de se relacionar, não só com as pessoas, mas com tudo na sua vida. Com o dinheiro, com a comida, com o exercício e muitas outras coisas. Como eu mencionei, Laura, minha aluna, deixou aquele relacionamento tóxico que a mantinha presa e ficou um tempo sozinha, aprendendo a estar consigo mesma. E ela participou de um dos meus cursos, onde trabalhamos o abandono que ela sentiu por causa do pai e trabalhamos para que ela pudesse perdoá-lo. Não para justificá-lo, mas para se libertar do peso, do rancor e do ressentimento que guardava. Assim, ela pôde começar a se amar mais através de atitudes, não só com palavras. Ela começou a se alimentar melhor, a fazer exercícios, não faltava às aulas, retomou seu amor pela pintura e pouco a pouco Laura começou a sorrir mais ao lembrar que sua vida não precisava ser cinza e que ela podia pintá-la com muitas cores. Depois de um bom tempo, quando Laura já não estava mais procurando um parceiro nem obcecada com o assunto, ela conheceu um homem em um curso de fotografia que resolveu fazer e hoje eles já estão juntos há mais de um ano. Não é perfeita, mas é bonita e saudável. Conto essas histórias para mostrar que é possível mudar sua vida. E é que às vezes, quando estamos na escuridão de um padrão repetitivo, parece que nunca vamos encontrar a saída. Mas a saída está lá, ela existe e você só precisa aprender a identificá-la. E o primeiro passo? Acender sua própria luz para iluminar o caminho e poder ver a porta de saída. Abordamos muitos temas neste episódio e pode parecer muito, mas quero que você retenha essa ideia principal. Você não precisa repetir padrões para sempre. Você tem o poder de quebrar o ciclo e evitar que um padrão te quebre. Você. A história da sua infância não precisa ser a história da sua vida adulta. Você merece, pode e vai conquistar um amor bonito, que some e não que subtraia. Se você realmente trabalha em si mesmo, lembre-se de que o amor mais importante da sua vida é o amor próprio. Não o deixe no esquecimento e não o coloque nas mãos de outra pessoa. Quando esse amor estiver forte, ele vai se tornar um farol. E acredite, outras pessoas vão se sentir atraídas por essa luz, vão perceber, vão vir até você e também vão iluminar com a própria luz delas, um relacionamento. O semelhante atrai o semelhante. Se você sai da carência, entra no nível da plenitude, vai atrair alguém que também esteja em plenitude. Ou pelo menos com a disposição de criar juntos algo saudável. E tudo o que você precisa para isso é fazer um trabalho interior, que é amor próprio e disciplina. Agora, gostaria de te pedir algo se tudo isso que conversamos neste episódio ressoou com você. E se você sente dentro de si essa vontade de continuar se curando, e você gostaria de se aprofundar mais nesse caminho, comigo como seu mentor, me avise, deixe nos comentários a frase "Quero mais", assim vou poder saber que você tem interesse que continuemos explorando este e muitos outros temas juntos, e que me quer como guia, e que quer mais ferramentas para que eu possa me dedicar a te oferecer isso.
Eu ajudei dezenas de milhares de pessoas a curar suas feridas de infância, seus estilos de apego, os traumas que as governavam e, acima de tudo, a construir amores bonitos e muitas outras coisas. Talvez não vivam grandes amores agora, mas vivem a solteirice de forma muito plena. Espero realmente poder te ajudar nisso também. Se quiser compartilhar qualquer reflexão ou experiência nos comentários, vou ler. Estamos aqui para nos apoiar, sem julgamentos. Obrigado por me permitir te acompanhar nesse momento do seu dia e da sua vida. De verdade desejo que tudo isso te ajude e some a sua vida. Inscreva-se no canal para receber os próximos episódios e não se esqueça. Você merece o que sonha, um amor bonito, consciente e pleno, e passo a passo. Se você não desistir e trabalhar em si mesmo, na sua educação emocional e no seu amor próprio, você vai conseguir criar e aproveitar isso. Te mando um abraço enorme, nos vemos na próxima sessão.